Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro, aqui no PES Concurso. Você, amigo concurseiro que está inscrito aí no concurso de Iguatu, no Ceará, fica ligado aí na nossa videoaula de hoje. Essa é a nossa primeira videoaula sobre Iguatu. Hoje nós vamos trabalhar uma fonte que trata sobre conhecimentos locais de Iguatu. Então você, amigo concurseiro, está inscrito no concurso de Iguatu, não pode perder essa primeira videoaula do Professor Evandro de hoje, tratando conhecimentos locais, que vai ser cobrado lá na tua prova de concurso. Então, só explicando para vocês, a gente vai trabalhar com videoaulas um pouco mais longas e cada videoaula vai tratar de uma fonte. Hoje nós vamos analisar as informações sobre Iguatu que está presente aqui no diagnóstico do município de Iguatu. É um documento de 98. Claro que ao longo da discussão sobre este documento, a gente vai dizendo para vocês quais são as informações que são relevantes. Olha, como é um relatório de 98, provavelmente nós não vamos dar ênfase ou não vamos aqui dar importância para as informações socioeconômicas, porque são informações que se reatualizam, né, que se modificam ao longo do tempo. Em relação às características socioeconômicas de Iguatu, nós vamos dar ênfase a uma outra fonte, que é a fonte do IBGE, que é atualizada com um pouco mais de rapidez, ou é atualizada pelo menos a cada 10 anos, quando ocorre o censo. Regularmente ocorre o censo de 10 em 10 anos. Esses últimos anos não ocorreu por conta da pandemia. Ou então algum relatório que são atualizados anualmente no próprio IBGE, tá bom? Então, mas isso é um tema para uma próxima aula. Hoje nós vamos dar ênfase aqui para vocês às informações sobre Iguatu, contida aqui no diagnóstico do município de Iguatu. Esse é um documento que foi publicado em 98, vocês podem até encontrar um documento mais recente, mas as informações não vão mudar, pelo menos as informações que nós vamos dar ênfase aqui para você. A gente também sempre diz que nós não temos o objetivo de esgotar todas as informações sobre o município. Por esta razão, nós vamos deixar aí na descrição o link para que você tenha acesso a esse documento e, claro, você mesmo, na leitura dele, consiga também extrair o maior número de informações sobre Iguatu para você não perder, né? Não perder nenhuma questão lá da tua prova de concurso, tá bom? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like. Se o professor Evandro ainda não fez uma videoaula para a prefeitura que você vai fazer o seu concurso, não esqueça de deixar aí o comentário ou mandar mesmo a mensagem no WhatsApp do professor Evandro, no WhatsApp do PES Concurso, dizendo qual é a videoaula, quais são os conhecimentos locais que vocês querem ver aqui no PES Concurso, aqui no canal do professor Evandro. Essa vídeo vai ser um pouco mais longa, mas ela vai ser recortada em vários cortes com informações importantes que vão ser publicadas não só aqui no YouTube, mas também vai ser publicada lá no nosso canal do IGTV, no PES Concurso do Instagram. Tá bom? Então vamos aí, sem mais delongas, sem firulas, ao que nos interessa. Então esse documento, apresentando o documento para vocês, é um documento do Programa de Recenseamento de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea do Estado do Ceará. Então, esse recenseamento vai trazer informações de vários municípios. Esse é um documento que vocês encontram também em relação a outros municípios que vocês desejam aí ter mais informação. Nosso objetivo de hoje é conversar com vocês sobre o município de Iguatu. Claro, falando dos dados que a gente vai encontrar aqui e o que é importante. Então, nas primeiras páginas aqui, nós não vamos dar muita importância para essas informações. Aqui a gente vai passando as informações, vamos lá o que nos interessa, que são todas as informações sobre Iguatu. Aqui nós vamos ter informações gerais sobre o Nordeste, informações gerais sobre o estado do Ceará, mas nosso objetivo aqui nesta aula é pegar as informações mais detalhadas ou mais direcionadas ao município de Iguatu. Então nós temos aqui, o primeiro tópico que a gente vai pegar é em relação à localização e o acesso ao município, que está aqui na página 5. Vamos aí adiante, cadê justificativo e objetivo? Vamos aí a localização e acesso. Então vamos parar um pouquinho aqui nessa página. Então qual é a primeira informação que nós temos de importante aqui? O município de Iguatu situa-se na região centro-sul do estado do Ceará. Então, como é que você, concurseiro, você que está estudando,
vai estudar para responder todas as questões de conhecimentos locais de Iguatu, de qualquer município que você vai fazer concurso e que cobre conhecimentos locais. Todos os dados que vocês têm acesso, você tem que se perguntar se é passível de se elaborar uma pergunta a partir dali. Inclusive, o nosso canal, o PES Concurso, elabora aí um conjunto de questões tentando vislumbrar as questões que aparecem lá na tua prova de concurso. Então, o que o professor Evandro diz para você, o que eu estou dizendo para vocês aqui, é que você mesmo pode elaborar sua lista de questões para estudar em relação ao município de Iguatu. Caso você não queira adquirir o nosso material, ou porque não esteja em condições de adquirir, embora seja um custo muito simbólico, mas pode ser que vocês, não, professor, hoje eu não posso, eu quero fazer a meu próprio material. Como é que eu faço? Então o professor Evandro está trazendo isso para vocês aqui, trazendo essa dica. A informação é importante? É, mas é mais importante você tentar imaginar como é que essa informação vai ser cobrada lá na tua prova de concurso. Então nós temos aqui informação, só destacar para vocês perceberem as informações mais importantes em relação aos conhecimentos locais de Iguatu presente aqui nesta página. Então destacar a área, tá? Deixa eu escolher uma corzinha bonitinha aqui, vou escolher o amarelo, aqui. Vamos aqui, ó. Primeira informação que nós temos aqui é que Iguatu situa na região sul do estado do Ceará. Então, essa pergunta pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, eles perguntam, e eu digo para você que perguntas como essas é recorrente. A localização da microrregião, da região, essas informações elas são recorrentes lá na tua prova de concurso. Então, aqui nós temos que o município de Iguatu situa-se na região centro-sul do estado do Ceará. Normalmente, ele fala um pouquinho no enunciado sobre o município e aí pede que você marque a região correta a qual pertence o município de Iguatu. Olha aí uma questão que pode aparecer lá na tua prova de concurso também. Uma outra informação que nós temos aqui é a informação dos limites. Essa aqui talvez seja uma das questões mais recorrentes nas provas de concursos que cobram os limites ou que cobram conhecimentos locais sobre o município. Então, limitando-se com os municípios de Acopiara, Oroz, Jucás, Cariús, Cedro, Icó e Quixeló. Então, esses municípios você precisa memorizá-los, porque eles podem ser cobrados de você lá na tua prova de concurso. Então, o que o professor Evandro está trazendo para você aqui não é só a informação limpa e seca, mas para que você entenda como é que essas questões são cobradas lá. Ele pode te perguntar, pedir para que você marque qual é a alternativa que contém municípios ou só municípios que fazem limites com Iguatu, ou então ele pode pedir que você marque a única alternativa que não tem municípios que fazem limite com Iguatu. Então são várias as formas de elaboração desse tipo de questão, tá bom? Então eu estou tentando essas primeiras informações, eu estou trazendo um pouco mais devagar e estou trazendo um pouco mais detalhada, porque eu quero que você entenda isso. Você vai ler as informações sobre Iguatu, você vai ouvir o professor falando das informações sobre Iguatu, mas é importante que você entenda como é que essas questões podem ser cobradas lá, como é que essas informações podem ser cobradas lá. Então, o que é importante aqui? Saber que o município de Iguatu situa-se na região centro-sul do estado do Ceará e saber que o município de Iguatu faz fronteira, é limite com Acopiara, Oroz, Jucás, Cariús, Cedro, Icó e Quixeló. Certo? Então, nós temos aqui também a área. Essa informação sobre a área, eu vou pedir que você não dê tanta importância nesta fonte, porque nós vamos voltar a falar desta informação, né, da área de Iguatu, né, eu estou quase esquecendo o nome do município, né, da área de Iguatu. Nós vamos falar disso lá no IBGE, porque lá nós temos atualização, nós temos uma informação mais atualizada, já de 2020, 2021, tá bom? Vamos aí às outras informações. O acesso ao município a partir de Fortaleza também é feito pela rodovia BR-116 até o Triângulo de Quixadá. Aqui também não vamos dar muita importância, né, para esta informação aqui, porque essa informação pode ser aferida em uma outra fonte.
né? Você pode aferir isso no próprio Google Maps ou você pode aferir essa informação também lá no IBGE. Então, essas informações que podem sofrer alguma alteração, nesta fonte hoje, nós não vamos dar tanta importância. Nós vamos dar mais importância àquelas informações, aqueles dados que não vão sofrer alterações ao longo do tempo, ou melhor, não são passíveis de sofrer alterações ao longo do tempo. Eu não estou dizendo para você que houve uma alteração no acesso a Iguatu, né? Porque pode ter havido, né? Pode ter tido uma nova estrada, a construção de uma nova estrada, né? A distância pode ter se encurtado, né? Ou se prolongado, depende aí do traçado dessa nova via, supostamente que possa vir a existir. Então, informações que podem ser alteradas, a gente não vai dar ênfase aqui nesta primeira videoaula. Os aspectos socioeconômicos. Esse é outro tópico que a gente não vai dar ênfase nesse documento. Por quê, professor? Porque os aspectos socioeconômicos que nós vamos ter aqui são de dados do censo de 1990. Ou seja, é um censo bastante ultrapassado e que não vai ser importante para nós aqui. Então, esses aspectos socioeconômicos, nós vamos dar importância lá nos dados que a gente vai analisar na videoaula sobre o IBGE, ou sobre as informações de Iguatu dentro do site do IBGE. Então, aqui também você vai aprendendo como é que você seleciona as fontes para estudar para o seu município. Então, não é qualquer fonte, né? E não é tudo que está em determinada fonte que você vai levar em consideração. Por exemplo, esta fonte aqui, que é um relatório de 1998, você não vai levar em consideração os dados populacionais, os aspectos socioeconômicos que podem sofrer alteração ao longo do tempo. A população se altera, a própria área geográfica também pode se alterar. Então, muitas coisas podem se modificar ao longo desses anos. Você pega de 98 até 2021, são mais de 20 anos, né, de diferença aí temporal. Então, por isso que eu estou dizendo para você. Então, quando você for pegar também uma outra publicação, uma outra fonte para estudar sobre Iguatu, atente pela data da publicação. Para você entender dados históricos, dados da geografia física, você pode levar em consideração. Mas dados relacionados à população, à economia, a atividades econômicas e outras características que podem sofrer alteração, essas você não vai levar em consideração em fontes que são muito antigas. Esses dados sobre socioeconômico, dados mais da economia, é importante, ou populacional, demografia, você vai dar ênfase às informações que vão estar lá no IBGE, né, em uma fonte que é mais atualizada, né, com uma certa periodicidade mais curta, tá bom? Então é só para vocês entenderem isso. Não é que você vai desprezar as fontes que vocês encontram informações sobre o município de Iguatu ou qualquer outro município que você esteja estudando. É importante você entender que as fontes mais antigas, elas podem ter informações que já são ultrapassadas. Então a gente vai tentar selecionar não só as fontes, mas vamos também tentar selecionar os dados que tem em cada fonte. Então, dados socioeconômicos em uma fonte de mais de 20 anos atrás, nós não vamos levar em consideração, tá bom? Aqui nós temos aqui o mapa, né, da cidade de Iguatu. E aqui nós temos algumas informações que também podem ser consideradas importantes e que podem cobrar lá na tua prova de concurso. Aqui, olhando para o mapa, você tem uma partezinha amarela e você percebe que a maior parte do território de Iguatu é coberto aqui por estruturas sedimentares, né, por coberturas sedimentares cenozoicas. Então, se for perguntado a vocês em relação à geologia do município de Iguatu, você vai entender que a cobertura mais predominante são sedimentares e com características cenozoicas. Mas você vai encontrar outros exemplos de outras coberturas, sim. Você tem uma partezinha aqui bem pequena verde que nós temos as coberturas sedimentares mesozoicas, mas a grande maioria é de coberturas sedimentares cenozoicas, tá bom? Então, presta atenção, se liga aí nas dicas que a gente está trazendo
para vocês. Então a gente já está trabalhando esses aspectos, né, da geologia, né, dos aspectos geológicos do município de Iguatu, também para vocês entenderem os aspectos fisiográficos, tá? Então nós temos aqui esse dado, essa informação é importante, e aí você fica ligado sobre isso. Então, a localização do município de Iguatu em relação aos domínios sedimentares e cristalinos do estado do Ceará. Então, se você vai caracterizar essa localização de Iguatu em referência aos domínios sedimentares e cristalinos, você vai perceber que a grande maioria da região de Iguatu está presente aqui dentro das coberturas sedimentares cenozoicas, das coberturas sedimentares mesozoicas e temos também uma parte aqui de embasamento cristalino. Então, em ordem de grandeza, de maior domínio, você tem a parte amarela, que é a cobertura sedimentares cenozoicas, a parte mais aqui bege, né, embasamento cristalino e um pedacinho aqui de coberturas sedimentares mesozoicas. Em termos de cobertura, de abrangência, nós temos essas informações aqui. Então vamos aí adiante, porque senão vai ficar muito longa essa videoaula. Aspectos fisiográficos. Nós temos aqui, conforme dados, Iguatu registrou a temperatura entre 21 graus e 35 graus Celsius. Essa questão aqui também da pluviosidade, né, a precipitação de chuvas em Iguatu pode ser importante. Nós temos aqui tudo em média, né, 850 milímetros anuais. Essas informações provavelmente não vai sofrer alteração ou não sofreu alterações tão grandes ao longo desses mais de 20 anos, no caso que é a data das informações que nós temos aqui. O relevo do município é suave, com formas ligeiramente entalhadas e altitudes entre 200 e 500 metros. Então essa informação eu vou destacar porque eu considero essa informação importante e que é muito cobrada ou recorrentemente cobrada aí nas suas provas ou nas provas de concurso que a banca do teu concurso elabora, tá certo? Então vamos tentar entender melhor sempre essas informações que são destacadas. Vamos aqui pontuar. Primeira coisa, a característica do relevo, né, que é suave, com formas ligeiramente entalhadas e com altitudes aí que variam entre 250 metros, isso aqui acima do nível do mar. Então faz parte da denominada depressões sertanejas. Essa informação aqui ela é muito mais recorrente, né? Então normalmente se cobra, né, sobre essas denominações. No caso aqui a denominação, deixa eu selecionar aqui a denominação das depressões sertanejas, tá? Então essa informação aqui pode ser cobrada lá na tua prova de concurso, tá? Então ele pode perguntar lá, né, em relação ao relevo, né, do município de Iguatu, faz parte de que tipo de relevo? Ou então ele pode simplesmente colocar todo esse enunciado aqui, dizer para você completar apenas com a palavra depressões sertanejas. Então o relevo do município é suave e tal, ele vai caracterizando e aí ele pergunta, faz parte da denominada, aí 2 pontos e bota as alternativas e aí você marca a alternativa depressão sertaneja como a alternativa correta. São encontrados na região solos podizólicos, né, litólicos, solos aluviais e vertissolos. Então aqui é outra característica que pode ser cobrada lá na tua prova de concurso, que são os tipos de solos. Aqui, na medida que a gente vai falando, às vezes parece muito confuso, às vezes você diz, mas essas palavras são muito complexas para que eu memorize. Daí a importância de você também realizar suas próprias anotações, seus manuscritos. Você elaborar um questionário sobre essas características que nós estamos falando aqui em relação aos aspectos geográficos de Iguatu, certo? Ou caso você deseje, você também pode adquirir o nosso material de questões. Nós temos aí questões elaboradas só sobre informações só sobre conhecimentos locais de Iguatu, tanto aspectos históricos, geográficos, econômicos e culturais sobre Iguatu. Mas aqui a gente já está dizendo para você como é que você pode elaborar suas próprias questões, caso você não queira adquirir o material já formado, o material já completo aí do PES Concurso. Então, outra informação aqui importante sobre a vegetação.
sobre os quais a vegetação dominante é a caatinga. Ele não só diz que a vegetação predominante em Iguatu é a caatinga, mas ele também traz as características desta vegetação, que é uma caatinga arbustiva densa. Então ele traz não só que a vegetação dominante é a caatinga, mas ele reforça essa informação trazendo a característica desta vegetação. No caso aqui, a caatinga arbustiva densa. O município é cortado pelo rio Jaguaribe, né? Nós temos aqui a importância do rio Jaguaribe e a principal drenagem, no caso o rio Jaguaribe é a principal drenagem do estado do Ceará, né? E tem aí em seu território também as águas do Açu de Orosi. Então nós vamos percebendo aqui que tem várias informações e aí você vai lendo e às vezes você quando lê você não consegue pincelar essas informações. Nós temos as características do relevo, né, como sendo um relevo suave, né? E aí ele diz não só que o relevo é suave, mas diz as altitudes que variam do relevo de 200 a 500 metros de altitude, né, acima do nível do mar. Diz que essa superfície resultante da superfície do aplanamento cenozoico e diz que faz parte também aqui da denominada depressão sertaneja. Então eu estou repetindo essas informações para dar ênfase a essas informações para vocês. Uma outra informação são os tipos de solo. Você tem aqui o solo podizólicos, nós temos os solos litólicos e os solos aluviais e vertissolos. Então são palavras às vezes meio truncadas, é daí a importância da gente estar sempre repetindo essa informação. Em relação à vegetação aqui, é dominante a caatinga, né, a caatinga arbustiva, está aqui, a caatinga arbustiva densa. Né, rio importante que corta o município, nós temos aqui o rio Jaguaribe, ele coloca aí como um rio, né, como um importante como o principal, né, rio de drenagem aí do estado, né, e que corta aí o município de Iguatu. E temos também a questão das águas do açude também, que é presente no território. Perfeito? Então são informações que a gente está trabalhando. O substrato geológico é constituído aí de quartzo, gneisses e migmátitos, né, do pré-cambriano indivísio, conglomerados de sítios folhedos e calcários e mesozoicos e sedimentares arenosos, inconsolidados, aluviais do Quaternário. Então, estamos trazendo essas informações, elas não são tão recorrentes, as informações que falam sobre a geologia ou a formação geológica, tanto do estado como do município de Iguatu, não são tão presentes nas provas de concurso. Essas outras informações que eu venho trazendo e vão dando mais destaque, elas são mais presentes. Mas como eu sempre digo que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, a gente está dando ênfase aí falando dessas informações que também vem aí nesses dados. Isso aqui também pode ser cobrado de você. Não é recorrente, mas pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, por isso a gente está dando ênfase a isso. Então, é melhor tu chegar na prova de concurso e não cair uma questão que tu estudou, ou muito melhor, né, não cair uma que tu estudou do que cair uma que tu não estudou. Então, a gente estuda tudo, a gente tenta nos familiarizar com todas as informações para que não sejamos pegos de surpresa, tá bom? Então vamos aí adiante, né, as nossas informações. Temos aí as águas superficiais. O município de Iguatu está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. É comum perguntar aí sobre qual a bacia hidrográfica está inserido o município. No caso do município de Iguatu, está aí inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe e sendo banhado aí pelo rio homônimo. A gente até já falou aqui que o rio Jaguaribe corta o município de Iguatu. Então isso aqui não é informação nova. Informação nova é que o município de Iguatu está inserido aí dentro da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. Então, sendo banhado aí pelo rio de homônimo, a gente já falou isso, né? A Lagoa do Iguatu,
né? Aí nós temos aí, cabendo destaque aí para a Lagoa do Iguatu, maior acumulação d'água natural do estado, e o Riacho Carnaúba. Então ele pode perguntar sobre a importância dessa lagoa, no caso a Lagoa do Iguatu, e pode perguntar também sobre o Riacho Carnaúba, que ele está trazendo essas informações aí. Então nós temos aí, destacando que a Lagoa do Iguatu é a maior acumulação de água natural do estado, né? E o Riacho Carnaúba. Então esses dois aí compõem a maior reserva de água do estado do Ceará. O principal reservatório na região é o Açu de Oroz, não só na região de Iguatu, mas na região que compõe aquela área ali, né, da região onde está inserido o município de Iguatu. O principal reservatório de água, a gente já falou, que é o Oroz, ele coloca até a capacidade aí de acumulação hídrica, né? A população urbana atendida, que a gente ela vai falar desses poços tubulares, mas pode ser que tenha sofrido alguma alteração. As informações mais importantes aqui é a bacia hidrográfica. Essa informação que você não pode esquecer, né? O município de Iguatu está totalmente inserido na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. Essa informação você não pode esquecer. As outras informações são importantes, mas essa aqui da bacia hidrográfica é a mais importante aqui deste tópico, tá? Então, águas subterrâneas, no município de Iguatu ocorrem 3 domínios hidrogeológicos distintos. É comum se perguntar quais são os domínios hidrogeológicos, né? Eu estou abreviando aqui, estou engolindo letras e palavras. Hidrogeológicos, e os 3 domínios hidrogeológicos de Iguatu são formação sedimentares, embasamento cristalino e depósitos aluvionares. Essa informação também é importante para que você não esqueça. Então, esses 3 domínios hidrogeológicos recorrentes nas provas de concurso, tá? Tanto das provas de concurso de outras bancas, como nas provas de concurso da banca da prefeitura, ou que vai fazer o concurso aí da prefeitura de Jaguaribe, tá bom? Vamos aí ao que interessa, senão vai ficar muito longo, eu estou sempre falando disso, tá? Aí as formações sedimentares constituem a bacia sedimentar do Iguatu, né? A unidade de formação é representada aí pelo o grupo Rio do Peixe, como poços de profundidade até 100 metros. Essas informações elas são importantes, né? Mas aí eu vou pedir para vocês, a gente não vai estar destacando todas essas informações, porque ele vai falar basicamente sobre estas características aqui, né, da bacia sedimentar do Iguatu. A formação sedimentar constitui aí a bacia do Iguatu. Essas informações são referentes ainda aos domínios hidrogeológicos. A gente falou aqui sobre formação sedimentares, embasamento cristalinos, e aqui ele vai falando o seguinte: primeira característica que ele fala, a formação sedimentar constitui a bacia sedimentar do Iguatu. Ele está dando a informação sobre a formação sedimentar da região de Iguatu. Os depósitos aluvionares são representados por sedimentos arenosos, argilosos recentes, que ocorre aí margeando as calhas do principal rio do estado, no caso Rio Jaguaribe. Não é comum ele perguntar essas características referente a esses domínios hidrogeológicos do município. Mas para a gente não pecar, né, pela falta, a gente vai tentar trazer para vocês a importância disso. Não é comum ele perguntar onde está, onde se localizam, onde são representados esses depósitos aluvionares aí do município. Não é comum, mas não custa nada a gente dar uma lida, a gente dar uma ênfase nestas informações. Como eu estou dizendo para vocês, o que eu trouxe para vocês aqui foi o comentário das fontes. Também não teria sentido eu estar aqui conversando com vocês, fazendo a leitura, né? E até ficar mais chato a nossa conversa, o nosso papo aqui. Se eu ficar lendo todo o material para você, eu vou deixar o link aí, você lê, e aí você percebe aí, você vai atrás aí de como são representados, onde ocupam estas informações. Aqui nós temos a informação importante é essa. Você precisa memorizar aqui esses 3 domínios hidrogeológicos, tá certo? Então esses 3 aqui você precisa. Mas aí um conselho:
Você que vai baixar aí o link com essas informações. Você vai fazer o seguinte, você vai ver como são representados ou como constituem, né, esses domínios. Aqui nós temos as formações sedimentares, nós temos os depósitos aluvionares, como é que são representados, e temos aqui também as rochas cristalinas. Então você vai aprofundar um pouco mais das suas informações sobre esses domínios. Professor, você tem algum exemplo de prova de concurso que cobrou esses detalhes? Não, né? Mas pode ser que cobre. O que eu posso afirmar para vocês que é recorrente é a cobrança do nome dos principais domínios hidrogeológicos do município. Isso é comum, isso é recorrente em todas as provas de concurso sobre municípios que eu tenho acesso, é recorrente aparecer questões dessa natureza. Tá? Aqui nós temos um diagnóstico atual da exploração, isso aqui a gente não vai entrar em discussão, tal. Então as informações que nós tínhamos a trazer para vocês até agora era basicamente estas aqui. As outras ele vai falar de dados estatísticos, que aqui é um relatório de levantamento de águas subterrâneas do município. Então dificilmente vão cobrar isso de vocês, tá bom? Então é sempre importante que a gente entenda como é que essas informações podem aparecer lá na tua prova de concurso. Daí a importância das dicas que o professor Evandro está trazendo aqui para vocês. E aí ele traz alguns resumos, né, algumas referências, tá? Mas isso você vai ver com maior detalhe aí ao longo do seu estudo. Tá? Então aqui nós temos nossa primeira fonte sobre informações sobre Jaguaribe, e estas informações que eu falei para vocês são as informações que o PES Concurso, que eu, professor Evandro, eu aqui, professor Evandro, considero importante você destacar, certo? Então, se eu falei muito rápido, eu espero que você ouçam, pode assistir o vídeo mais de uma vez, bom? E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, é sempre importante deixar as dúvidas nos comentários, né? Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente discutiu, alguma outra informação. Lembrando que nós vamos ter mais outras videoaulas sobre outras fontes de informações sobre o município de Iguatu. Tá? Então essas são as informações que a gente está discutindo aqui. E um abraço aí para os amigos do Ceará, todo mundo aí que acompanha o PES Concurso e que ajudam, e que financiam e que apoiam o PES Concurso. A gente sempre diz que existem formas muito simples de você apoiar aí o PES Concurso. Uma delas é se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando os vídeos do professor Evandro com quem vai fazer algum concurso público. Então sempre é importante é assim que você ajuda. Outras formas de ajudar o professor Evandro é adquirindo nossos materiais em PDF, mas esse não é o principal propósito. O propósito aqui é que vocês com o auxílio aqui, com o apoio do PES Concurso, você consiga aí alcançar aí a tua aprovação no teu concurso público. Perfeito? Então, gente, a gente já falou muito, essa aula ficou realmente muito longa. Eu espero que todos vocês tenham pelo menos pego aí algumas dicas que o professor Evandro trouxe para vocês, né, que eu trouxe para vocês. Até alguns alunos brincaram comigo porque eu fico falando em terceira pessoa. Eu fico falando do professor Evandro, né, como se fosse outra pessoa. Então, gente, um abraço para vocês. Eu agradeço a vocês que ficaram aqui até este momento da nossa aula e até a nossa próxima videoaula discutindo um tema sobre Iguatu. Nós vamos falar de outros municípios. Se você vai fazer o concurso de algum município, coloca aí, olha, o meu concurso vai cobrar conhecimentos locais, aí manda o edital lá que a gente pode analisar e fazer também as videoaulas para vocês. E se você quer ajudar o professor Evandro ou quer ajudar o PES Concurso a manter o canal, você clica aí no link do WhatsApp e pode ver aí o nosso material de questões sobre Iguatu. Nós temos questões também sobre o seu cargo, mas isso aí, caso você se interesse, a gente também pode disponibilizar para vocês. Perfeito? Então ficamos por aqui, um abraço e não esqueça do Conselho Universal do professor Evandro. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.